Bom dia, irmãos. Bom dia a todos. Bom dia também a você que nos acompanha pela transmissão na internet. Hoje nós vamos começar uma pequena série na carta de Tito. Tito tem 3 capítulos, então hoje, nos próximos 2 domingos, a gente vai estar investigando essa carta maravilhosa nos cultos da manhã. Então peço que você abra, por favor, sua Bíblia em Tito. Fica à vontade para pegar uma dessas Bíblias que estão no banco. Nessa edição que está aí, está na página 1712, 1712. Acompanhe com atenção, com expectativa, a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos ler agora os 4 primeiros versículos. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, que a graça e a paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Essa é a palavra de Deus. Irmãos, o que vai ser da igreja brasileira, da igreja evangélica brasileira, daqui a algum tempo? As perspectivas não são lá das melhores, não. Nessa semana, o reverendo Augusto Nicodemos publicou no seu perfil do Facebook um diagnóstico que ele faz, uma leitura que ele faz da situação atual, tanto da igreja como da nossa sociedade, a sociedade brasileira. Ele colocou isso em 4 ou 5 pontos e eu vou citar para os irmãos aqui 2 deles. Primeiro ponto. Ao que tudo indica, é apenas uma questão de tempo até que os valores da visão cristã de mundo, que mesmo superficialmente moldaram a cultura brasileira, sejam excluídos da política, economia, arte e educação, e que o paganismo domine essas áreas. Ainda que os evangélicos representem 1/3 da população brasileira, caminham para perder a guerra cultural sobre aborto, ideologia de gênero, pedofilia, poligamia e outras questões. Outro ponto. A igreja evangélica perdeu sua autoridade para profetizar. A teologia da prosperidade, ensinada em igrejas neopentecostais, lança uma sombra de desconfiança sobre a verdadeira intenção de seus pastores e fundadores e os coloca diante dos olhos do público na mesma vala comum dos políticos gananciosos e corruptos. As alas da igreja evangélica que se aliaram e militaram incondicionalmente pelas agendas da esquerda ou da direita, perderam todo o respeito com a exposição constante dos maus feitos, dos que representam tanto um lado como o outro. As igrejas históricas estão paralisadas, algumas delas comidas pelo liberalismo teológico que rouba a pregação do evangelho de seus púlpitos. A igreja cristã perdeu seu discurso público. Quem sabe agora seja a hora dela recuperar sua verdadeira missão e pregar o simples e puro evangelho de Cristo a ricos e pobres. Ele termina com essa nota de esperança, né? Com essa pergunta, quem sabe? Bom, é claro que você pode discordar de um detalhe ou de outro, de uma nuance aqui, mas de uma forma geral, acho que a leitura dele está bem coerente com a realidade. E aí, eu volto à pergunta, o que vai ser da igreja evangélica brasileira? O que vai ser da nossa igreja, irmãos? Depois que o pastor Maurício não estiver mais por aqui, depois que alguns de nós também não estiverem mais por perto. Queridos, é sobre isso que se trata a carta de Tito, a carta a Tito. Há ameaças graves e sérias ao redor e dentro da igreja, e é crucial e urgente que nós lidemos com elas. Nós não podemos baixar a guarda, não podemos assumir aquela postura passiva. Que bom que na nossa igreja a gente tem uma pregação bíblica. Que bom que a nossa liturgia é cristocêntrica.
Queridos, nós não podemos tomar essas coisas como garantidas, porque elas não são. Nós temos trabalho a fazer, especialmente os homens aqui da nossa igreja, mas não somente eles, tá? Mas sim, alguns homens piedosos que sejam aptos para ensinar, precisam dar um passo à frente e serem apontados e reconhecidos como líderes e pastores do rebanho. E nós nos esforçamos com todo esse trabalho, penoso às vezes, que envolve sofrimento, que envolve lágrimas, do cuidado da igreja, na doce esperança da vida eterna. Ok? Esse é o resumão da mensagem de hoje, é isso que nós vamos encontrar aqui no primeiro capítulo de Tito, e nós vamos ver isso, para variar um pouco, em 3 pontos. A ameaça, o trabalho e a esperança. Ok? E a primeira coisa que nós vamos investigar, então, é essa ameaça grave que rodeava as igrejas lá da ilha de Creta, em meados do século I, e que rodeia hoje nós aqui, no Rio de Janeiro, em 2021. Mas antes, vamos dar um passo atrás e ver o contexto da nossa passagem. Essa carta aqui foi escrita a Tito, pelo apóstolo Paulo. Tito, que era um cristão grego, ou seja, ele não era judeu. Muito provavelmente, Tito se converteu através do ministério do próprio Paulo. Veja que no versículo 4, Paulo chama de verdadeiro filho, meu filho legítimo, segundo a fé comum. Ao que parece, Tito não era tão próximo de Paulo como Timóteo era, mas, sem dúvida, ele era um dos seus principais colaboradores, alguém da mais alta confiança do apóstolo. Ele era muito querido por Paulo. Tito recebeu missões cruciais e delicadíssimas, e ele se saiu muito bem, pelo menos uma delas que nós temos conhecimento. Foi a situação lá com a igreja de Corinto. Num certo momento, o relacionamento entre essa igreja e Paulo ficou bastante estremecido. Havia ameaças gravíssimas, né? Pecados não tratados dentro da igreja, havia a influência terrível de falsos mestres. Então, Tito foi para lá como representante de Paulo, levando a carta severa, que era praticamente um ultimato de Paulo em relação àquela igreja. Imagina só a responsabilidade de Tito de agir como representante de Paulo, tendo que contornar toda aquela situação. Imagina a sabedoria que ele precisou ter para lidar ali com os diferentes grupos que estavam disputando o poder. E o resultado foi muito bom. Graças a Deus, a igreja retornou à sensatez, à lealdade a Paulo, retornou principalmente à obediência a Cristo. Depois disso, Tito se encontra com Paulo na Macedônia, passa a ele o relatório, e ele volta a Corinto, levando 2 Coríntios, que nós temos na Bíblia, e com outra missão que recebeu de Paulo. Então, Tito era um colaborador amado por Paulo, fiel, alguém competente também, alguém que consegue navegar aí pelas águas turbulentas da igreja, e ele tinha total confiança do apóstolo Paulo. Um texto muito bonito de Paulo falando sobre Tito está lá em 2 Coríntios 12. Ele diz o seguinte: pedi a Tito que fosse até aí e mandei com ele outro irmão. Será que Tito explorou vocês? Não é verdade que temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Olha só que privilégio de Tito ser alvo dessas palavras de Paulo, dessa confiança. Paulo falando, eu tenho confiança que o procedimento que ele tem é o mesmo que ele aprendeu de mim. Nós andamos na mesma pisada. Tito era um homem fantástico, sem dúvida. Bom, a carta a Tito foi escrita por Paulo depois da sua primeira prisão em Roma, ou seja, foi escrita depois de Atos 28, depois do livro de Atos. Paulo teria sido solto daquela prisão domiciliar que ele estava e teria feito uma 4ª viagem missionária que passava pela ilha de Creta, que era uma ilha, ficava lá na costa, fica ainda hoje, né, na costa da Grécia. Tito teria acompanhado Paulo na primeira parte dessa viagem. Eles evangelizaram juntos ali na ilha, fizeram muitos discípulos de Jesus, estavam espalhados pelas cidades que estavam lá. Depois de um tempo, então, Paulo seguiu viagem e deixou Tito lá na ilha, a fim de terminar o trabalho de organização das igrejas.
Em cada cidade, Tito deveria promover a ordenação de oficiais, de presbíteros, combater os falsos mestres que já estavam contaminando aquela igreja jovem com seu ensino venenoso. Impressionante como o joio cresce rápido, né, irmãos? Nós não podemos baixar a guarda por um só instante. E é nesse contexto que Paulo dá a instrução que está lá no final do capítulo. Olha comigo, por favor, a partir do verso 10 em diante. Vamos ler juntos. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Queridos, Paulo está visivelmente preocupado aqui. Ele sabe que aquelas igrejas estão bastante vulneráveis. Tem muita gente de dentro resistindo, se opondo a essa doutrina. Olha o que diz o versículo 10. Existem muitos que são insubordinados. É provável que Paulo tenha em mente aqui dois grupos. Primeiro era o de falsos crentes, falsos mestres, enganadores, lobos vestidos de pele de ovelha. Versículo 11. E essas pessoas precisam ser caladas. Olha só, versículo 11. A expressão usada aqui significa basicamente colocar uma focinheira, uma mordaça na boca dessas pessoas. Irmãos, os enganadores, os falsos mestres, não devem ser tolerados no meio da igreja. Eles precisam ser expostos e calados. Agora você se pergunta, como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode calar um falso mestre que está ensinando coisas vergonhosas e venenosas no meio da igreja? Nós temos sim recurso para isso. Nós temos um instrumento, que é a disciplina. De início, essas pessoas devem ser cordialmente admoestadas por um irmão ou uma irmã, com o intuito de trazê-las de volta para a verdade. Se elas se recusam a mudar, então elas devem ser severamente repreendidas, agora pelo irmão, acompanhado de 2 ou 3 testemunhas, como ensina o Senhor, não é? E se ainda assim elas prosseguem no erro, essas pessoas devem ser levadas perante toda a igreja para serem confrontadas e disciplinadas. E a medida última, a medida extrema disso é a excomunhão. Tirar essa pessoa do meio da comunhão da igreja. Essa pessoa agora não faz mais parte da igreja, nós a tratamos como não crente. Queridos, mais de uma vez Paulo usa a expressão entregar fulano ou a pessoa a Satanás. Ou seja, nós como igreja, na autoridade que o Senhor nos deu, nós devolvemos a pessoa ao mundo, ao domínio de Satanás. Isso é excomunhão. Isso é sério, irmãos. Isso é grave. E o Senhor nos deu essa autoridade e nós devemos executá-la para salvaguardar todo o rebanho. Então, o primeiro grupo é de falsos crentes, é de enganador. São o joio no meio do trigo, são lobos disfarçados de ovelhas. Essas pessoas precisam ser caladas, colocadas para fora da comunhão. O segundo grupo, no entanto, era o de cristãos verdadeiros, de ovelhas mesmo. Só que cristãos que estavam sendo influenciados pelo falso ensino do primeiro grupo. E a ordem que Paulo dá a Tito é que ele repreenda severamente essas pessoas. Versículo 14. Não tem pena não, Tito. É para usar o cajado mesmo com essas ovelhas. Para que esses cristãos acreditem no que é sadio, em vez de permanecerem sob a influência daqueles que se desviam da verdade.
versículo 15. Paulo chama esses dois grupos de insubordinados. É a mesma palavra que ele usa lá no versículo 6, que nós ainda não lemos, para falar que os filhos dos homens que serão ordenados presbíteros, eles não devem ser insubmissos. É a mesma palavra aqui. Ou seja, essas pessoas são como crianças rebeldes. Eles acham que sabem tudo e rejeitam todo e qualquer tipo de autoridade na igreja. Você já conheceu alguém assim? Que tem alergia à autoridade? Paulo chama essas pessoas também de feras terríveis, no versículo 12. E aqui eu penso que ele tem em mente o primeiro grupo de falsos crentes, feras terríveis. Ou seja, essas pessoas não são como ovelhas, que estão submissas ao Supremo Pastor, a Jesus, e aos seus encarregados, aos líderes da igreja, como subpastores. Não, essas pessoas não querem fazer parte do rebanho. Elas são animais perigosos, animais selvagens. Elas agem individualmente, não como parte da comunidade, sob o cuidado do Supremo Pastor. Queridos, as ovelhas não se dão bem como animais selvagens, como animais que agem independentemente. Elas precisam da proteção do rebanho, do cuidado do pastor. Isso é tão verdade naquela época para os crentes da ilha de Creta, como é verdade para nós aqui hoje. Paulo está fazendo a seguinte advertência para nós aqui: não sejam teimosos, não sejam independentes, obedeçam prontamente à liderança da igreja, às autoridades constituídas na igreja, que estão agindo sob o comando do próprio Senhor, em submissão à palavra de Deus. Não tenham alergia à autoridade. Sejam ovelhas, não animais selvagens. E o que essas pessoas estavam ensinando na igreja? Nós não sabemos exatamente, mas temos algumas pistas. Logo no versículo 10, por exemplo, Paulo diz que esses insubordinados eram do grupo da circuncisão. Ou seja, eles eram judeus que haviam se unido à igreja e provavelmente estavam ensinando lá aos crentes, principalmente os gentios, o seguinte: olha, vocês creram em Jesus, que coisa boa. Isso é importante, é necessário, é fundamental, mas não é suficiente. Para vocês serem salvos, além de crerem em Cristo, vocês precisam de ... E aqui eles acrescentavam o que Paulo chamou de mandamentos de gente que se desvia da verdade. Queridos, essas pessoas eram legalistas. Além de impor aos gentios aqueles aspectos da lei de Moisés que já foram cumpridos em Cristo, ou seja, a circuncisão, a dieta judaica, além de fazer isso, eles proibiam coisas que Deus nunca proibiu na sua palavra. Irmãos, na Bíblia, sim, existem leis que se aplicam a nós cristãos, mandamentos que se aplicam à igreja e que nós precisamos obedecer. Está claro na Bíblia que nós não podemos roubar, não podemos adulterar, não podemos mentir, entre outros mandamentos, não é? E, claro, existem princípios que norteiam toda a nossa vida. Mas essa turma estava fazendo... O que essa turma estava fazendo era criar regrinhas que não estavam na Escritura e forçando os outros a segui-las. Esse pessoal aprisionava a consciência dos gentios em assuntos nos quais Deus deixou livre a consciência. Isso é legalismo. Provavelmente essas pessoas proibiam algum tipo de alimento para os gentios. Havia um grupo lá em Éfeso, a gente fica sabendo na primeira carta a Timóteo, que proibia até o casamento às pessoas. Não sei se acontecia isso aqui, é provável que sim, talvez, mas Deus nunca proibiu o casamento. Jesus mesmo declarou todos os alimentos puros lá em Marcos 7. Olha só como Paulo contrapõe o ensino deles no versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Irmãos, Cristo na cruz tornou puros todos os alimentos. E agora nós que temos a nossa consciência lavada pela fé em Cristo e pela ação do Espírito Santo, nós podemos receber todos os alimentos com ações de graças. Nós podemos comer aquela costelinha
de porco, baconzinho, graças a Deus, e fazemos isso com alegria, com ações de graças, não é? Mas aqueles falsos mestres ensinavam que se os gentios fizessem isso, eles se contaminariam, eles se tornariam impuros. E olha aqui a ironia, olha só a ironia do texto. Quando nós colocamos o versículo 10 ao lado do versículo 12, para descrever como eram esses legalistas, olha só a surpresa que nós temos. Os participantes do grupo da circuncisão são insubordinados, falam coisas sem sentido, enganam os outros, são sempre mentirosos, feras terríveis e comilões preguiçosos. Irmãos, essa é justamente a descrição dos cretenses, de uma forma geral, da sociedade totalmente corrompida da ilha de Creta, como a nossa sociedade aqui no Brasil, né? Segundo o pastor Augustus. E esses legalistas que não queriam se contaminar com alimentos, com regrinhas, eles eram iguais à sociedade ao redor. Eles estavam totalmente contaminados com a cultura em que eles estavam lá inseridos, a cultura da ilha de Creta. Não tinha a menor diferença entre eles e os não crentes, estavam totalmente contaminados, eles eram impuros. Não é irônico isso? Irmãos, essas regrinhas legalistas não ajudam os seus seguidores a fugir da influência do mundo. Um autor chamado Tim Chester, ele sugere 2 motivos para isso. Ele diz que, primeiro, os legalistas reduzem a piedade ao desempenho de algumas tarefas. Se eu fizer isso, aquilo e mais aquilo outro, então estou aprovado. Se eu for circuncidado e não comer porco, então eu estou ok, eu sou piedoso. Abre aspas para esse autor. Dessa forma, você pode ser circuncidado e um glutão mentiroso, mas ainda se convencer de que é temente a Deus. Ser santo, na mente dessas pessoas, significa ser legalista em vários aspectos da vida e ignorar o meu pecado em outros. Assim, eu me convenço de que sou piedoso porque só ouço músicas cristãs, embora roube tempo do meu patrão, como fazem os meus colegas. Ou me convenço de que sou um bom cristão porque nem toco em bebida alcoólica, apesar de ser um grosseiro com a minha esposa. Queridos, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro motivo, aliás, que o Tim Chester aponta. E o segundo motivo? Bom, o segundo motivo é que o legalismo simplesmente não tem poder para transformar a nossa vida. Além dele reduzir a piedade a alguns aspectos da vida, ele não tem poder efetivo para transformar a gente. A única coisa que pode fazer isso é o Evangelho da graça de Deus. Olha o que Paulo diz no capítulo 2 da mesma carta. Só escuta. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. A graça nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Ou seja, é a graça de Deus que nos educa a viver uma vida santa. Irmãos, não existe atalho para a piedade. Não existe. Você precisa meditar e meditar e meditar no Evangelho da graça de Deus. Isso precisa acontecer hoje, amanhã, na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, de novo e de novo e de novo. Você precisa diariamente se colocar diante de Deus em arrependimento e fé. Você precisa diariamente ser constrangido pelo amor dele. E isso lentamente vai te transformando numa pessoa santa, numa pessoa justa, numa pessoa que se parece cada vez mais com Jesus. Não tem outro jeito. Esse foi o nosso primeiro ponto. Nós vimos a grande ameaça que nos cerca, que é o falso ensino no meio da igreja. Pessoas insubordinadas que contaminam o rebanho com o mandamento de homens. Esses enganadores precisam ser calados, irmãos, colocados para fora da nossa comunhão. Nós vimos que só o verdadeiro evangelho pode produzir a verdadeira piedade. O resto só produz pessoas que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra, como diz o versículo 16. E o que nós vamos ver agora no nosso segundo ponto é que nós aqui, Primeira Igreja Batista Bíblica do Rio de Janeiro,
nós temos trabalho a fazer. Dá uma olhadinha, por favor, nos versículos de 5 a 9. Foi por essa razão que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Então, qual foi a missão que Tito recebeu de Paulo? Primeiro, como nós acabamos de ver no primeiro ponto, Tito deveria calar os da circuncisão, os insubordinados. E, além disso, ele deveria organizar as igrejas formadas, pôr em ordem as coisas restantes, como está lá no versículo 5. E o primeiro passo, o passo imediato para isso, seria a ordenação de presbíteros, um grupo de homens encarregados da supervisão espiritual e liderança da igreja. Paulo, então, havia anunciado o evangelho, havia deixado discípulos espalhados por todas as cidades, mas ele foi embora antes de nomear os presbíteros. Por que ele fez isso? Por que ele não nomeou primeiro antes e depois, então, partiu, seguiu viagem? Olha o que Paulo escreveu para Timóteo, que ele deixou em Éfeso com a mesma missão de Tito. Olha só. Não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém, ou seja, para reconhecer essa pessoa, ordenar essa pessoa a algum ofício na igreja. Não seja cúmplice dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo, mas o de outros só se manifestam mais tarde. Então a ideia aqui é que Timóteo e Tito também, eles ficassem no seu campo de atuação ali por um tempo, conhecendo as pessoas, né, observando bem o comportamento dos homens, o proceder, observando o que os homens falam, o que eles deixam de falar também. Irmãos, o tempo costuma trazer à tona as situações que não são tão óbvias à primeira vista. Dá para ver o fruto do Espírito na vida dessas pessoas? Paulo pergunta a Tito, né? Observa bem, Tito. Olha os homens. Eles são piedosos, eles demonstram uma vida santa nas suas ações, nas suas casas, na igreja. E o que exatamente Tito deveria procurar na vida desses homens, né? Quais são as qualificações para um candidato a presbítero? Em primeiro lugar, essa pessoa deveria ser irrepreensível. E a primeira coisa que a gente precisa afirmar aqui é o que irrepreensível não é. Irrepreensível não significa sem pecado ou moralmente perfeito. Até porque, se fosse assim, não existiria presbítero, né? Todas as igrejas deveriam mandar embora os seus pastores e presbíteros. Nenhum líder é perfeito. E ninguém deveria fingir que é perfeito. E nenhuma igreja deveria exigir perfeição moral dos seus líderes. Mas sim, o presbítero deve ser um homem que tenha uma boa reputação dentro e fora da igreja. Deve ser um homem livre de pecados notórios, sobre o qual não há suspeita de conduta errada ou imoralidade. Irrepreensível aqui significa ser respeitável. As pessoas ficariam meio que chocadas se soubessem que esse homem estaria sendo acusado de alguma imoralidade ou algum pecado notório assim. Isso é ser repreensível aqui nesse texto. Então, o presbítero deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, ou seja, ele deve ser fiel à sua esposa, ele deve cuidar dela e não ter fama de se insinuar para outras mulheres. Essa ordem aqui, irmão, não exclui os irmãos solteiros. Só quer dizer que, via de regra, os presbíteros serão casados e, assim sendo, né, eles
precisam ser irrepreensíveis também no seu casamento. Ser fiel à sua esposa, cuidar dela, estar comprometido com ela e não se insinuar para outras mulheres. Da mesma forma, esse homem, se tiver filhos, esses precisam ser crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. A lógica aqui é simples, né? Se esse homem não governa a sua própria casa, não pastoreia bem a sua casa, ele não vai pastorear bem o rebanho de Deus. Como é que ele vai liderar bem a igreja se ele não está engajado no pastorado da sua própria família? O livro Presbíteros, da série 9 Marcas, sugere as seguintes perguntas para os candidatos a presbítero. Seus filhos se comportam bem ou são incontroláveis? Você ensina os seus filhos em casa a respeito da palavra de Deus e do Evangelho? Seus filhos ficam irados por causa do seu jeito excessivamente áspero ou por sua falta de envolvimento com eles? A atmosfera predominante da sua casa é afetuosa e tranquila ou é pesada e caótica? São perguntas para a gente meditar e para a gente buscar a resposta diante dos candidatos ao presbitério. Bom, depois disso, o versículo 7 aponta 5 características nocivas na vida desses líderes, em potencial. Olha só. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, como nós já vimos, e aí a primeira característica nociva. Não arrogante, ou seja, não orgulhoso. Alguém que não se irrita facilmente. Alguém que não seja dado a explosões de ira, alguém que não seja colérico. Não apegado ao vinho, ou seja, alguém que não seja escravo de algum vício, não só a bebida aqui, mas outros vícios também. Não violento, ou seja, não agressivo, que não seja brigão. Isso vale para a internet também. Nem ganancioso. E a seguir o versículo 8 fala de 6 virtudes desejadas na vida desses homens. Olha só, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, ou seja, alguém virtuoso que esteja disposto a fazer o bem para os outros. Sensato, ou seja, uma pessoa sóbria, ponderada, discreta também. Justo, piedoso, deve ter domínio de si, ter domínio próprio. Interessante que Paulo aqui, ele não fala em nenhum momento para a gente procurar as pessoas mais habilidosas, as pessoas com mais carisma. Não, a ênfase toda aqui está no caráter cristão desses homens, na piedade, no fruto do Espírito, em como esses homens cuidam, lideram as suas famílias. E além disso, olha só o versículo 9. O presbítero também precisa ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. Irmãos, nossa expectativa é que os presbíteros sejam irrepreensíveis também no ensino, na doutrina. Ele tem que ser apegado, amar a palavra fiel. Que palavra fiel é essa? Olha só, lá no capítulo 3 aparece essa mesma expressão, palavra fiel. Paulo fala o seguinte: fiel é esta palavra. Que palavra? Olha só, o contexto é o seguinte: pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. Ou seja, esta é a palavra fiel. O Evangelho. Aqui Paulo sintetiza o amor de Deus Pai, a regeneração do Espírito Santo, a redenção do Deus Filho. Ele enfatiza que nós somos salvos não
por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ou seja, o presbítero deve amar, ser apegado ao evangelho trinitário da graça. E ele deve ser capaz de fazer duas coisas, tanto encorajar as pessoas por meio da sã doutrina, como refutar a quem se opõe a ela, se opor a quem está fazendo oposição à sã doutrina. João Calvino disse que o presbítero deve ter duas vozes, uma para arrebanhar as ovelhas e outra para assustar e enxotar os lobos e os ladrões. Irmãos, esse foi o nosso segundo ponto. Nós vimos que para salvaguardarmos a igreja dos perigos externos e internos, nós precisamos de homens assim, que sejam piedosos, que vivam uma vida de obediência não perfeita, mas sim uma obediência verdadeira e crescente, que ama o evangelho da graça e que seja capaz de ensiná-lo. E o que nós vamos ver rapidamente aqui no nosso terceiro e último ponto é a esperança que nos motiva para todo esse trabalho de cuidado com a igreja do Senhor. Vamos ler de novo, por favor, os versículos de 1 a 4, olha só. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Primeiro, irmãos, Paulo se descreve aqui como servo de Deus. Essa palavra grega aqui traduzida como servo, a palavra doulos, ela poderia muito bem ser traduzida como escravo mesmo. Ou seja, essa pessoa é alguém que pertence a outro, alguém que não é livre, alguém que não tem outra opção a não ser fazer a vontade do seu dono. Paulo se vê como servo de Deus. E ele recebeu essa comissão especial, autoritativa, da parte de Cristo mesmo, de ser apóstolo junto com os 12. E para quê? Qual é o objetivo tanto do serviço como do apostolado de Paulo? Versículo 1 diz: para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Ou seja, o objetivo de Paulo é conduzir a fé salvadora os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus. O apóstolo anuncia o evangelho a todos, ele prega abundantemente, ele fala a todos que possam ouvi-lo, na esperança de que os eleitos de Deus vão responder com fé, depois de serem regenerados pelo Espírito Santo. Mas ele não faz isso apenas até a pessoa se converter e depois acabou o trabalho dele. Não. Ele continua ensinando, instruindo, corrigindo, discipulando, até que os crentes cheguem ao pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Paulo se esforçava no seu trabalho também para assegurar que os cristãos crescessem na sua fé, a fim de conduzir os cristãos à piedade. A verdade deve produzir piedade, deve produzir frutos agradáveis a Deus. Esse é o trabalho de Paulo, irmãos. Garantir que os eleitos ouçam o evangelho e que uma vez que eles se convertam a Cristo, que eles continuem crescendo e produzindo frutos agradáveis a Deus, que a verdade produza piedade. Irmãos, esse é um trabalho penoso. Paulo disse na carta aos Colossenses que por isso ele se afadigava, ele se esforçava o mais possível. Esse é o trabalho dos pastores. Você já parou para pensar o trabalho árduo que é pastorear uma igreja? O ser líder na igreja, né? De um certo sentido, irmãos, esse é o trabalho também de todos os crentes, não só dos pastores. Você que é pai, você que é mãe também, certamente você tem responsabilidade de conduzir a sua família, você homem, pai. Você mulher também, de ensinar seus filhos, de
querer ver essa verdade produzindo a mesma piedade na vida dos seus filhos. Irmãos, isso dá trabalho, isso é penoso, isso traz sofrimento também às vezes, causa lágrimas sendo derramadas dia após dia, em alguns casos. Qual é a nossa motivação para isso? Qual é a motivação que nós temos de continuar diante do quadro atual, diante do diagnóstico realista que o reverendo Augusto de Nicodemos fez, que eu citei para os irmãos lá no início? O versículo 2 diz o seguinte: escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. A NAA traduziu assim, né? Eu estou escrevendo para você, Tito, na esperança da vida eterna. Mas em outras versões está um pouquinho diferente. Eu gosto mais de como o William Hendrickson, ele traduz esse texto, ele entende esse texto. Ele diz o seguinte: tudo que foi dito anteriormente, no versículo 1, ou seja, o serviço e o apostolado de Paulo para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, tudo isso repousa na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, o que me mantém com a mão no arado é essa doce esperança, é esse ardente anelo pela consumação da nossa salvação, da nossa redenção, da vida eterna. É aquela expectativa de ouvir o que o Senhor nos disse. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. É isso que nos aguarda. Nós que servimos a igreja com diligência e com paciência, esperando no Senhor. O C.S. Lewis colocou isso da seguinte forma em O Peso de Glória: no fim, aquela face que é o prazer ou o terror do universo deverá se voltar para cada um de nós, seja com uma expressão, seja com outra, conferindo glória inexprimível ou infligindo vergonha que jamais poderá ser curada ou disfarçada. Recentemente li num periódico que o fundamental é o que pensamos sobre Deus. Pelo amor de Deus, não é. O que Deus pensa sobre nós não é apenas mais importante, é infinitamente mais importante. Na verdade, o que pensamos sobre Ele não tem a menor importância, senão na medida em que esse pensamento esteja relacionado ao que Ele pensa sobre nós. Está escrito que nós devemos comparecer perante Ele, que apareceremos, que seremos examinados por seus olhos. A promessa da glória é a promessa quase que incrível e somente possível pela obra de Cristo, de que alguns de nós realmente sobreviverão a esse exame e encontrarão a aprovação. Isto é, agradarão a Deus. Agradar a Deus. Ser um ingrediente real da felicidade divina. Ser amado por Deus. Não apenas objeto da sua misericórdia, da sua clemência, mas ser agradável a Ele. Como um artista tem prazer em sua obra, ou como um pai tem prazer no seu filho. Parece ser algo impossível, um peso ou fardo de glória que nossos pensamentos dificilmente podem aguentar. Mas é assim. É isso que nos aguarda. Queridos, assim, muito trabalho pela frente. As perspectivas não são boas. Há perigos nos rodeando. E o trabalho é cansativo, é penoso. Espere bastante sofrimento, espere derramar algumas lágrimas, espere se cansar. Mas olha só como Paulo falou em Romanos 8. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Vale a pena, irmão. E você, meu querido irmão, você já entendeu que é servo de Deus?
que você, na verdade, não tem outra opção a não ser fazer a vontade do seu dono. Você já colocou as mãos no arado? Não olha para trás, não. Continua com seus olhos fixos em Jesus. Vamos orar? Amado Pai, que precioso, Pai, é a Tua palavra, tão atual para os nossos dias. Nós não precisamos inventar nada, não devemos inventar nada. Ajuda-nos a permanecermos fiéis à Tua palavra. Que na próxima geração, meu Deus, a nossa igreja permaneça fiel à Tua palavra. Que os nossos filhos se apeguem firmemente à palavra fiel, que é o Evangelho da graça de Deus. E que todos nós mantenhamos a mão no arado e não olhemos para trás, na doce esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu-nos antes que o mundo existisse. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.